And when they get sounds of fear. E eu lembro que eu ouvi ele em algum lugar, eu não sei precisar aonde que eu ouvi aquele versículo, e por 2 vezes ele soou ao meu coração, veio ao meu espírito como uma palavra de conhecimento. Sabe quando você está ouvindo alguma coisa, seja no carro, seja numa música, até num filme, em qualquer circunstância, mas algo te soa, parece uma faísca, um spark, aquilo brilha aos seus olhos, aos seus ouvidos. Já passou por uma experiência assim? Pois bem, por 2 vezes eu ouvi esse versículo essa semana, e nós vamos ler juntos. E então eu fui estudar acerca daquele versículo, e eu percebi que Deus estava dizendo algo para mim, obviamente, primeiramente para mim, e eu acredito, portanto, que para todos nós. Amém? O título da mensagem de hoje é Síndrome de Betsaida. Repita comigo, Síndrome de Betsaida. Está aqui. Vamos entender o que é isso. O que significa síndrome? Síndrome é a condição clínica caracterizada pela reunião de sintomas ou sinais ligados a mais de uma causa. Quando você não tem um diagnóstico definido, mas existe uma patologia, algo que tira o corpo das suas faculdades naturais, tira as suas percepções sensoriais ou naturais do estado de normalidade, aquilo é uma síndrome. Não se trata de um transtorno, não se trata de uma doença, é uma síndrome, ok? Vamos entender melhor o que Deus quer dizer com esse tema. E o que é Betsaida? Betsaida era uma cidade que ficava na costa do mar da Galileia, e é a cidade citada pelos evangelhos quando Jesus curou um homem cego, o cego de Betsaida. Vocês lembram dessa passagem? Lembram? E é nessa cidade então que a nossa história se desenvolve, é daqui que nós vamos extrair alguns princípios de sabedoria para aplicar hoje em nossas vidas. Betsaida era um lugar onde Jesus tinha por costume orar. Ou seja, Jesus estava sempre por Betsaida, em oração, em busca. Isso está bem claro ali, nós não vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 6, 45. Betsaida também foi um lugar onde aconteceu o grande milagre, um dos grandes milagres da multiplicação dos pães e peixes, descrito lá em Lucas 9, 10, nós também não iremos até lá. Portanto, Betsaida tinha tudo para ter uma vocação, ou ser uma cidade vocacionada para o exercício da fé, já que o Messias estava sempre por lá, orando, e lá se deu um dos maiores milagres que o homem já viu, a multiplicação dos peixes e pães. Só que não, Betsaida deveria ser uma cidade vocacionada para a fé, só que não. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, 21, revela que ao invés de vocacionados para a fé, os habitantes daquele lugar, vejam só, eram incrédulos. E veremos isso com detalhes depois. Mas antes nós vamos falar de um outro cego. Hoje nós vamos falar de cego, de cegueira. Um outro cego que também foi curado, e com isso eu quero também destacar o fato de que o profeta Isaías, no Velho Testamento, dizia que curar uma cegueira, ou curar um cego, era algo que só o Messias podia fazer. E tudo que a gente vê no Velho Testamento é apontamento para aquilo que nós vivemos hoje. Sim ou não? Então quando o profeta Isaías dizia assim, olha, só o Messias pode curar um cego de nascença, aquilo ficava evidente que para curar um cego, obviamente tinha que ser Deus. E o fato é que para o Messias, ou seja, para Deus, curar um cego, o que é curar um cego para Deus? Pense o que é, um estalar de dedos, um sopro, ou algo um pouco mais inusitado, como a gente vai ver depois. Mas o Messias, na verdade, na pessoa de Jesus, o Cristo, queria mais do que devolver a mera visão a um cego, entregar à humanidade uma mensagem poderosa, escondida por trás daquela cura literal. Porque para Deus, curar um cego é nada.
Para Deus, devolver a visão a alguém que é cego é um sopro. O que é curar a visão de um cego para Deus? Nada. Na verdade, Deus tinha uma mensagem por trás desta mensagem literal, muito mais poderosa, muito mais ampla para toda a humanidade, para mim e para você hoje. Quem está aqui? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. E nós vamos ler essa passagem para que ela possa ficar mais viva para nós. Evangelho de João, capítulo 9, verso 1. Eu vou ler na versão NVI. Vamos lá. Acharam? Vamos ler um pouco de Bíblia, ok? Vamos ler o texto inteiro. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Repita comigo, ele era um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Vamos repetir, diga assim: enquanto é dia. Olha para o seu irmão: precisamos realizar a obra daquele que nos enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E a palavra enviado aqui, curiosamente, significa a palavra apóstolo. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? E alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-nos eles. E ele respondeu: um homem chamado Jesus ministrou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse para me lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Uau! E eles perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado. Repita para o seu irmão que está do teu lado: era sábado. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. E alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tomaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. E o homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. E então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Respondeu-lhes os pais: sabemos que ele é nosso filho e sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntaram a ele, perguntem a ele, idade ele tem, e ele falará por si mesmo. E seus pais disseram isso porque já tinham medo da perseguição dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. E ele respondeu: não sei se ele é pecador. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Então perguntaram: mas o que ele fez? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: eu já lhes disse,
e vocês não querem me ouvir. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Parece que eu estou ouvindo vozes falando o mesmo agora, hoje. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Fala assim para o irmão que está do teu lado: este é um lugar, uma dimensão. O lugar de praticar a vontade de Deus e de obedecer a Deus não é um local literal, obviamente, mas é uma dimensão de obediência, de fé e de exercício de crer. Guarde isso. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram ele da sinagoga. E Jesus ouviam que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Só corrigindo, eu disse que eu iria ler um texto a respeito de um outro cego. Se trata do cego de Betsaida, ok? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Senhor, que nesta noite nós possamos ser provocados em nosso espírito, em nossa alma, a fim de que nós possamos encontrar esta dimensão de fé, este lugar que muitas vezes é literal, mas sobretudo ele é um lugar espiritual, é um lugar onde nós nos colocamos, é um lugar onde nós vamos voluntariamente, é um lugar onde o Senhor se aproxima de nós através da nossa fé, da nossa paixão, do nosso comprometimento contigo, com as tuas escrituras, com as tuas verdades. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos nesta noite a ouvir a tua palavra, Senhor, e respondermos bem, para que essa palavra não seja apenas mais uma palavra, mais um ensinamento, mais um domingo, mais uma mensagem, mas que essa mensagem me esmague por dentro, me leve a uma real mudança e transformação, a fim de que eu possa ser um homem colocado dentro do espectro daqueles que são chamados filhos, que não estão estagnados, mas que estão amadurecendo, estão crescendo, estão evoluindo, estão avançando dentro do processo de roiotesia, de amadurecimento, até que nós possamos ser homens à tua estatura, porque para isso existe a igreja, para isso o Senhor nos concebeu. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos nesta noite a responder bem. Encha-nos de temor, a começar por mim. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que seja assim. Amém? Que passagem bela, linda. E quando Jesus cura aquele cego de nascença, a gente percebe que o texto diz que começou um alvoroço, um êxtase. E os primeiros que se manifestaram eram quem? Os religiosos.
eles começaram a se contorcer, começaram a se condoer. Como assim? Quem é que te curou? Será que esse cara era realmente cego de nascença? Começaram a questionar, a colocar dúvida. E havia junto com isso um êxtase, porque aquele homem era cego de nascença. Você já imaginou ver alguém cego de nascença sendo curado assim? Eu imagino, e não diz o texto, mas por inferência, eu imagino aquele homem correndo pela aldeia, que nem louco. Eu era cego e agora eu vejo. Ele estava enlouquecido, extasiado, e não era para menos. Ele era cego de nascença e agora ele estava vendo. E por mais que os fariseus, por mais que os religiosos o questionassem, o indagassem, ele só dizia uma coisa: eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. E quanto mais perguntas faziam para ele, ele dizia: olha, eu não quero saber quem é o cara, não quero saber se ele é santo, eu acredito que quem faz essas coisas não pode ser pecador, mas o fato é que eu era cego e agora eu vejo. E aquilo deixava os fariseus e os religiosos ensandecidos, enlouquecidos. E é interessante que Jesus, em seu infinito amor e sabedoria, para curar aquele cego, ele faz o seguinte: ele pega o cego pela mão e o leva para fora da aldeia. Ele o tira da aldeia. Provavelmente, obviamente, por ser Deus e onisciente, ele sabia que haveriam questionamentos. Então ele tira ali do foco dos olhos dos religiosos e vai fazer um milagre fora da vista das pessoas. E imediatamente após fazer o milagre, Jesus diz assim para ele: olha, não volte para a aldeia, e mais do que isso, não fale nada. Mas o que a gente vê é um homem extasiado, enlouquecido, ensandecido. Uau! Eu vi Deus! Bum! Eu estou vendo. Você já imaginou? Você já imaginou? Faz uma experiência, fecha os teus olhos 10 minutos, na hora mais crucial do seu dia, no meio do seu trabalho. Fala: eu vou fazer uma experiência, eu vou ficar 10 minutos de olho fechado. Você não consegue, você enlouquece. Dá um desespero, meu Deus, não vê. Aquele homem era cego e agora ele estava vendo. E aquela aldeia de Betsaida, obviamente que não era um lugar globalizado, não se tinha celular nem rede social, a notícia se espalhou rápido. Rápido. Tem um louco aí correndo para lá e para cá. Afinal, ele era cego de nascimento ou não? E as pessoas que o conheciam sabiam, ele era cego e agora ele vê. Ele está enxergando. Ele era conhecido porque, sobretudo, ele era dependente de pessoas, porque ele não podia fazer nada por si só, ele precisava ser conduzido pelas mãos, ele precisava ser conduzido por pessoas, conduzida por vontade alheia, em corpo, em espírito e alma. Ele era um homem conduzido pelos homens, porque ele dependia dos homens. Aquele era um homem certamente com baixa autoestima, estagnado na vida, encarcerado, enjaulado dentro daquela condição terrível de ser cego. Mas de repente, bum, ele viu a luz. Aquele tal de Jesus de Nazaré cria uma confusão na aldeia. E ele gera um dilema. Aquele cego conhecido de todos, agora é curado. Mas que dilema é esse? Não havia dilema. Ele era Deus. O dilema quem criou foram os religiosos. As dúvidas quem fomentou foram os religiosos. Porque para a aldeia, eles tinham alguém muito bem conhecido que agora via, enxergava. Quem está me entendendo? Mas por que confusão? Porque os religiosos não queriam crer, não queriam aceitar. Então criou-se um dilema. O colégio dos teólogos, você já ouviu falar nessa galera? Os ortodoxos, aqueles que sabem tudo, os mestres de ontem e de hoje,
Eles estavam questionando algo que era brutal, visceral, diante dos olhos deles. Algo que era inquestionável, mas para eles era questionável, afinal eles sabiam mais do que todos. Perguntem aos pais, e os pais diziam, não, perguntem a ele tem idade. E ele dizia, eu não quero saber, agora eu vejo, eu só sei que eu era cego, mas eu estou vendo. E aquilo virou uma confusão, um dilema. Eu imagino as coisas que a gente viveu há tão pouco tempo. Enfim, olha, as pessoas diziam assim, olha, eu não sei de fato se ele era cego, mas ele parecia que era cego. Aquela confusão acho que já estava trazendo um pouco de dúvida na própria aldeia. O fato é que não havia dilema nenhum. Aquele homem era cego de nascença e agora via. E o ônus da dúvida pertencia ao colégio dos teólogos, aos que sabiam tudo, mas não enxergavam nada. O dilema foi criado por eles. O problema era a teologia deles. O problema era o coração deles. O problema é que eles não tinham a mente de Cristo. E como se não bastasse tudo isso, o que fica mais evidente dentro desta insanidade daqueles que se julgam saber mais acerca de Deus, é que eles o expulsaram da igreja. Expulsaram o cego da church, meu irmão. Ai, Jesus. Expulsaram o homem. E segundo o livro de Esdras, e assim como era ontem é hoje, ser expulso da sinagoga, do templo ou da church trazia implicações sociais terríveis, porque muito mais do que hoje, outrora, tudo o que acontecia a partir da sinagoga. Todas as relações, todos os conflitos sociais, as soluções para a cidade, tudo se dava a partir da sinagoga. Era uma embaixada governamental. Não é o que nós entendemos como igreja hoje. Faz sentido para vocês? Na verdade, sempre que vemos cegueira no Novo Testamento, ela é símbolo e sombra e analogia de verdades muito mais profundas que vai aparecer lá na frente. E então Jesus começa a descortinar o que é muito mais profundo do que essa mera cura, se é que eu posso chamar de mera cura, uma cura de cegueira. E então mais tarde Jesus encontra aquele homem e ele pergunta ao homem, escuta, você conhece o Messias? Ele disse, não, mas me mostra para que eu saiba quem é. E Jesus pergunta para ele e diz para ele, Senhor, me mostra, eu quero saber para que eu possa crer. E Jesus diz assim, sou eu com quem você está falando. Imediatamente ele se prostra e adora ao Senhor. E aí Jesus começa a mostrar que a pior cegueira não é a literal, mas é a cegueira do coração. É aquela que nos impede de enxergar o valor das coisas de Deus. É aquela que nos impede de enxergar o centro, as coisas que têm valor para Deus, as coisas que têm valor para os propósitos eternos de Deus. A pior cegueira é quando nós perdemos a referência suprema de que só Ele é Deus, de que só Ele pode nos conduzir, que só Ele pode te conduzir pelas mãos. A pior cegueira é quando a gente perde a referência de que nós não podemos ser conduzidos por mão de homens, mas pelo Senhor. A pior cegueira é a que Jesus está aqui dizendo, olha, a pior cegueira é aquela do coração, quando vocês perdem um referencial de quem é o Messias. Por isso ele pergunta para aquele homem, quem é o Messias para você? Para saber se aquele homem de fato sabia quem era o Messias, se ele acreditava em Deus ou não. Me diga tu, para que nele eu creia, sou eu com quem tu falas. Imediatamente ele se prostra. Aleluia. Jesus está dizendo a nós que estamos à beira do maior evento evangelístico da igreja, o Face to Face. Jesus está dizendo para nós agora, evangelistas,
Todos nós aqui evangelistas, não é um ou outro, é todos nós. Jesus está dizendo, nós precisamos saber que dentro e fora da igreja há muita gente absolutamente cega, porque perdeu o referencial de quem é Deus, de quem é o Messias. Pessoas que não têm referência na vida, nem de onde estão, nem de onde vieram, e nem para onde vão. Jesus está dizendo a todos ali, eu vim para este mundo, para que aqueles que acham que vêm, se tornem cegos. Eu vim para este mundo para aqueles que batem no peito dizendo, eu sei. Para aqueles que se orgulham do seu poder, para aqueles que se orgulham da sua teologia, para aqueles que se orgulham da sua pureza, para que eles se tornem cegos. Quem está aqui? Mas Jesus também está dizendo outra coisa. Eu também vim para que aqueles que são humildes e que reconhecem que mesmo que têm olhos sadios, não sabem de nada, eu vim para que esses vejam a luz. Para que esses saibam que eu sou a luz. Jesus está dizendo para aqueles que reconhecem humildemente que mesmo tendo olhos físicos, são cegos. Porque de verdade, meu irmão, se eu sei de alguma coisa, eu só sei que eu nada sei. Eu vim para os pequeninos e humildes, para que estes vejam e vejam na plenitude. Jesus está dizendo assim, eu vim para que os pequeninos e humildes vejam na plenitude. É por isso que os fariseus, os saduceus, os letrados não conseguiam ver o Messias. Mas os humildes, aqueles que nem poderiam reconhecer o Messias, aquele homem não reconheceu Jesus como Messias, só depois. Jesus está dizendo, olha, eu vim para os pequeninos, para os quebrados, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, eu vim para quem não é, eu vim para quem foi preterido, para quem foi esmagado pela vida, para quem foi abandonado, para quem foi arrebentado, mas que reconhecendo isso, estes vejam agora plenamente. E na mão inversa, aqueles que batem no peito dizendo, eu sou espiritual, eu sei, eu faço, estes continuam cegos. Jesus está dizendo que a sua e a minha vida podem estar cercadas por uma série de absurdos, mas aquele que anda com Jesus enxerga a luz, porque Ele é a própria luz do mundo. A tua vida pode estar cercada de dificuldades, de pressões e de absurdos sem tamanho, mas se você está com Jesus, você vai ver a luz. E é esta luz que tem resposta para todas as coisas. Em outras palavras, Jesus está dizendo, de uma maneira clara e cabal, a vida não vai acontecer a partir da escuridão. E a escuridão, para aqueles que têm olhos físicos, não é a ausência de luz literal, é a ausência de Jesus, o Cristo, a luz do mundo. Em resumo, o que Deus está falando para você e para mim, se você está dentro ou fora da igreja, se você se julga o bambambam, o tal, ou se você é um pequenino, não importa, o que Jesus está dizendo para você é que a vida não se desenrola através da escuridão das nossas almas, das nossas jactâncias, quando a gente acha que é, quando a gente acha que pode, quando a gente acha que sabe. Mas acontece a partir do momento em que a gente tem um encontro com a luz de Cristo, reconhecendo que nada somos e que precisamos dEle. Eu preciso dEle. Eu não sou nada sem Ele. Eu não vivo sem Ele. A minha vida não é nada sem Ele. O meu casamento não é nada sem Ele. Meus filhos estão perdidos se Jesus não for o centro da minha vida. Tudo se tornará escuridão a partir do momento em que eu achar que vejo. Eu não vejo.
Jesus é minha luz e a partir dele eu vejo todas as coisas. E é a partir dele que eu tenho todas as respostas. Se eu estiver com a minha vida no centro da vida de Jesus, no centro com Jesus, então eu verei a luz, porque ele é a luz do mundo. Está escrito em João 8,12, no mesmo texto que a gente leu. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, vou repetir, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 9,5 diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia. Oh Senhor, Tu és bom. Assim como a gente viu há pouco tempo atrás, naquela mensagem chamada Bala de Prata, se não me engano, onde nós falávamos, Coreografia da Fé, onde nós víamos o grande Saulo de Tarso, um homem com inúmeras credenciais, um sábio estudado aos pés de Gamaliel, cidadão romano, que tinha todas as credenciais, todos os predicados de um grande homem de Deus, e que tinha certeza absoluta de que ele via todas as coisas de uma perspectiva correta no que tange a vida para com Deus. Se existia um homem de Deus na terra, era Saulo de Tarso. No entanto, ele era o mais cego de todos os homens. E às vezes Deus, por amor a nós, promove alguns tombos pedagógicos, a fim de que a gente possa ver de novo. Viu, Ivone? É Deus permitindo que aqueles tombos aconteçam, a fim de que a gente possa dizer depois: haja luz, haja luz, haja luz. O que Deus está dizendo para nós hoje é que a vida, toda a nossa vida, tudo que orbita a nossa vida, tudo o que representa a nossa vida, tudo tem que estar sob a centralidade de Jesus, que é a luz do mundo. Aquele cego, ele começou a ver as coisas e diz o outro texto que ele começou a ver homens como, não sei se você leu em outra passagem, em outro evangelho, homens como árvores. Vocês já leram essa passagem em outro evangelho? Ele via homem como árvores. Ele recebe uma primeira unção, mas ele não consegue ver com nitidez. Essa é uma outra passagem da qual eu quero discorrer também. Mas eu queria ainda destacar essa questão da religião, que luta para combater a nossa fé. Veja só, a religião é a maior inimiga daquele que tem uma fé genuína. Será que ele era cego de nascença mesmo? Chamem os seus pais. Será que é o mesmo homem? Ou será que é alguém apenas parecido? Será que é de fato esse homem? E chamavam pessoas e indagavam e perguntavam. Senhor, voltando lá para o texto de Betsaida, no texto de Marcos que nós lemos, a primeira coisa que Jesus faz é tomar os cegos pelas mãos e puxa para fora do povoado, como eu disse, para que os religiosos não o criticassem. E aqui fica evidente a síndrome e as patologias que evidenciam que, apesar de não haver um diagnóstico claro, Jesus estava dando um diagnóstico para a sociedade. Jesus estava mostrando que havia ali na sociedade igreja, um sistema religioso alimentado por potestades territoriais que tornavam o povo cego. Era a religião que mantinha aquela potestade territorial, fazendo com que o povo ficasse cego.
E Mateus 11:21 deixa isso claro. Está escrito assim, se você quiser colocar: ai de ti, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. O que Jesus está falando aqui? Vamos entender o que ele está dizendo. Jesus está dando um chacoalhão na cidade de Betsaida, dizendo: olha, eu sei quão orgulhosos vocês são por conta de vocês se jactarem da sua religiosidade, pelo muito fazer, porque vocês sabem, mas na verdade vocês estão cegos. Quem era Tiro e Sidom? Tiro e Sidom era uma cidade debaixo da influência dos gregos. E como eu já disse aqui muitas vezes, os gregos detinham as rotas comerciais, eles eram o berço da sociedade ocidental naquela época, e tudo que era da Grécia era símbolo de status. Eles ditavam a moda, eles ditavam a culinária, lá estavam os maiores pensadores, os filósofos, os matemáticos. Tudo que saía de Tiro e Sidom era símbolo de status. Era uma cidade politeísta, com muitos deuses. Era uma cidade desejável. Se você dissesse que você era de Tiro e Sidom, você já tinha o carimbo no passaporte. Tudo era ditado por eles: a moda, a arquitetura e tudo que fazia menção à Grécia era desejável. No entanto, como a gente sabe, a Grécia era o berço do hedonismo, e Tiro e Sidom aponta por uma cidade cuja vaidade era um Deus. Jesus está dizendo assim: olha, até para aquela cidade vaidosa, que adora vários deuses, onde tudo os seduz, haveria mais ou menos rigor para eles do que para vocês. Quem está entendendo? Betsaida, vocês estão completamente cegos. Há uma razão porque eu estou curando esse cego aqui. É uma cegueira literal, mas por trás dessa cegueira literal há uma cegueira macro que toma conta de toda a humanidade. E Jesus estava falando para nós hoje. E a história se desenrola e de repente Jesus cuspiu-lhe nos olhos. Olha só. E aí ele pergunta: você vê alguma coisa? Eu vejo homens andando como árvores. Porque não há como aferir a saúde de alguém se você não perguntar para ele próprio: o que é que tu está vendo? Eu estou vendo homens andando como árvores. A visão daquele homem estava limitada, estava embaçada. Ele não conseguia ver com nitidez. E eu pergunto para você: você acha que Jesus, sendo Deus, não poderia curá-lo de uma só vez? Você já parou de repente para se perguntar: por que Jesus não curou ele de uma só vez? Por que ele estava vendo de uma maneira embaçada, sem nitidez? Sabe o que eu infiro por isso? Que Jesus estava dizendo que alguém, mesmo que ele tenha recebido um toque, ele pode continuar enxergando, mas não de maneira clara. E aí isso faz menção, penso eu, claramente a nós, aqueles que estão dentro da sinagoga, do templo, da church, aqueles que já receberam um toque de Jesus, aqueles que em algum momento da vida já viram a luz de Jesus, aqueles auto-intitulados evangélicos, aqueles que se dizem de Deus. Ou não é assim que nós nos vemos? Você aceitou Jesus? Você viu a luz de Jesus? Eu penso que sim. E Jesus está dizendo assim: mesmo aqueles que receberam já um toque, correm o risco de não estar enxergando. Mesmo aqueles que já viram a luz de Jesus, correm o risco de estarem vendo de maneira embaçada.
Veja, mas eu já estou há 30 anos na church. Eu tenho 20 anos de convertido. E Jesus está dizendo, talvez você continue vendo de maneira embaçada. Será que a visão da igreja, será que a nossa visão, será que a visão da sociedade igreja está como a deste homem? Limitada, embaçada? Ora, como que quem já viu a luz pode perdê-la? Quem já teve a sua visão restaurada pode perdê-la? Nós já não fomos ungidos como o cego de Betsaida? Será que a síndrome de Betsaida pode em algum momento nos infectar? E eu vou te provar que sim. Exatamente antes de chegar em Betsaida, Jesus vinha ensinando eles acerca dessa cegueira. As ações de Jesus imediatamente anterior a essa passagem do cego de Betsaida que eu li para vocês, fala do momento em que ele multiplicou os pães e peixes. E olha só o que está escrito, abra lá em Marcos 8, 14 e 21, ou apenas acompanhe na tela. Marcos 8, 14 e 21. Jesus está falando para eles de cegueira. Olha só. Marcos 8, 14 e 21. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. E advertiu-os Jesus: estejam atentos, cuidado, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si dizendo: é porque não temos pão. Jesus está bravo. É porque a gente não tem pão. Como é que a gente vai multiplicar os pães e os peixes? E percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo? Em outras traduções diz: por que arrazoais entre si? Por que discutem? Por que emitem suas razões? Por que vocês estão filosofando acerca do fato de que vocês não têm pão? E eles não compreendem. Está escrito ainda, não compreendem nem percebem. Seus corações estavam endurecidos. E olha o que Jesus diz: vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram. Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? E sabe por que Jesus disse isso? Porque eles haviam escondido um pão no barco. Então o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: olha, cuidado, tenham cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. E o fermento, vocês sabem, quem já fez pão aqui? O fermento é um ingrediente simples que você coloca um pouquinho e ele leveda toda uma grande massa. Ou seja, só um pouquinho de mentira no teu casamento arrebenta o teu casamento. Só um pouquinho de sujeira no teu olho, você já não consegue enxergar. Você precisa limpar teu olho, lavar teu olho, botar um colírio. Só um pouquinho de nota fria na tua empresa arrebenta a tua empresa. Só um pouquinho de fermento. Vocês acham que vocês veem? Vocês dizem que entendem, os seus corações estão endurecidos. Vocês viram o quanto sobrou. Vocês viram o milagre. Por que vocês guardaram o 8º pão no barco? Eu penso, por inferência, que eles temiam que não fosse sobrar nada para eles. Eles conheciam Jesus, mas não confiavam em Jesus. Quem daí? Que curioso. Eles tinham acabado de ver. Eles tinham acabado de enxergar. Mas não viram e não enxergaram. Vocês não viram quantos cestos sobraram? Nós vimos.
Mas vocês viram, mas não viram. E aí a gente pode traçar várias analogias com a nossa própria vida, onde Deus está falando conosco tantas e tantas coisas, e aí a gente age na mão diametralmente oposta. Pastor Ariane semana passada rememorou 2 meses de mensagens, dizendo pontos breves, curtos, sobre cada coisa que Deus vinha falando conosco. E o fato é que, para minha surpresa, ou para nenhuma surpresa, tudo o que eu percebo é que a gente não enxerga, não ouve e não vê o que Deus está fazendo agora. Em setembro de 2023, nesta casa, neste lugar e em nossas vidas. A partir de mim, falando por mim, eu digo, nós precisamos mudar. Como disse a pastora Ariane semana passada, nós precisamos temer e mudar, porque nós achamos que vemos, mas nós não vemos. Nós já recebemos um toque, recebemos uma primeira unção, mas eu quero dizer para você, meu irmão, mantenha a sua fé de pé, porque Deus tem uma segunda unção para você nessa noite. Deus tem um segundo toque. A igreja de Jesus, a igreja ao redor do mundo, a igreja universal, precisa de um segundo toque. Talvez eu creio, e digo por mim, nós ainda estejamos vendo de maneira embaçada, sem a nitidez, sem clareza, mas Deus tem para nós nesse tempo um segundo toque, uma segunda unção. E nós vamos deixar de ver os homens como árvores para vê-los com nitidez, para ver os propósitos com nitidez. Eu quero dizer para você, meu irmão, independente dos absurdos que te cerquem hoje, Deus tem uma segunda unção para a tua vida. Deus tem um segundo toque. Deus vai mudar a tua história a partir da tua tomada de direção. Sabe por quê? Porque somos nós que precisamos sair da aldeia. Jesus nos toma pela mão e Ele nos puxa para fora da aldeia. A aldeia é aquele lugar, aquela dimensão onde nós precisamos sair. Fazendo aqui uma analogia, a aldeia talvez seja um lugar que você ainda não saiu. Eu não estou falando de sair da igreja, meu irmão. Eu estou falando de você sair daquela dimensão que te rouba a visão. Sabe qual é a dimensão? De você perder horas e horas e horas, de repente, assistindo uma série. E Deus está dizendo assim para você: sai do sofá e vai para o teu quarto. Sai dessa aldeia, vai para o lugar ao qual eu te chamei, porque lá eu quero te curar. Eu não posso te curar dentro dessa cidade, dentro dessa aldeia. Sai desse lugar. Sai desse lugar, dessa dimensão onde o dinheiro é teu Deus. E tudo que tem a ver com dinheiro você não sabe lidar. Você não administra, você se quebra. Sai desse lugar, sai dessa aldeia. Vem para o centro da minha vontade, onde eu posso te curar, onde eu posso te ungir, onde eu posso te dar um segundo toque, e você vai ver com clareza. Porque você acha que vê, você acha que é de Deus e que está tudo bem, mas eu quero dizer para você: deixa eu te tirar desse lugar onde você acha, porque eu vou te colocar numa dimensão onde você terá certeza de que eu sou Deus e de que eu vou fazer coisas grandes a partir de você. Você está entendendo isso? Deus tem um segundo toque para nós. O que Jesus estava dizendo? Estava denunciando que os próprios discípulos não tinham crido. E esse é o perigo: estar na igreja, estar no templo, estar na sinagoga, participar da igreja, ser de Jesus, estar na luz, mas não ver com nitidez. Eu ensino a palavra, eu tenho discípulos, eu conheço muito a Bíblia, eu oro pelas pessoas, mas eu tenho problemas de rejeição. Eu faço não por amor, eu faço para ser visto. Você precisa ver com nitidez. Você vai enxergar com nitidez. Eles haviam visto a multiplicação, enxergaram, mas não viram. E Jesus estava dizendo ontem aquilo que é hoje. A visão da igreja está como desse homem, limitada, embaçada.
eu aconselho a você, vá no YouTube, veja lá a mensagem Coreografia da Fé, ouça todos esses últimos 2 meses do que foi dito aqui. Sabe, nós precisamos ter a certeza de que nós de fato não enxergamos perfeitamente. Nós precisamos tomar muito cuidado para não nos perdermos com o passar do tempo e nos vermos sem a percepção real das coisas. Nós estamos tão velhos de igreja, nós estamos tão calejados de igreja. Eu sou filho de pastor, eu sou neto de pastor, eu sou pastor. E a gente perde o temor, a pureza, o referencial do que é puro, do que é simples. A gente vai perdendo, a gente vai criando uma casca, enrijecendo. A gente perde a dimensão da pureza. Deus vai nos dar uma segunda unção nesta noite. Sabe, nós temos acesso a todo tipo de conhecimento hoje. O que você quiser aprender, você consegue aprender na internet. Mas a gente faz da internet uma infernet. Ao invés da gente usar a internet para o bem, a gente torna ela uma infernet. E a gente perde horas, presta atenção, vendo coisas que não vão edificar a nossa vida, que estão longe, muito longe, na periferia do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Coisas que sutilmente vão maculando o nosso coração e estragam o nosso casamento, estragam as relações com quem mais nós amamos, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Estou falando algum absurdo aqui? Deus está falando para você e para mim: sai dessa aldeia, sai de Betsaida, deixa Deus te conduzir e te ungir de novo. Betsaida pode ser uma dimensão de desobediência. Você não ouve seus pais, você não obedece seus pais. Será que eu estou chovendo no molhado? Será que tem que desenhar? Esta é uma geração que não obedece seus pais, não ouve os seus pais. Não é que não obedece, nem ouve. Você tem 20, 25, 30, ouça seus pais. Você tem 40 anos, ouça seus pais. Se você tem 80 anos, seu pai pode ter 100, pode ter 95. Ouça os seus pais. Quando eu tive que tomar a decisão mais importante da minha vida, e falo de menos de 10 anos atrás, eu tenho 54 anos, portanto eu tinha menos 44. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu pai. Pai, Deus está me falando isso, e eu estou prestes a tomar essa decisão, quero te ouvir. Faz sentido para vocês? Porque se os filhos ouvissem seus pais, eles não fariam 10 avos das loucuras que fazem. Sai daí, sai dessa aldeia. Posso ouvir um amém? Às vezes Deus está dizendo para você sair de uma relação. Eu não sei. Existem inúmeras analogias que a gente pode fazer com um lugar literal, um lugar físico ou um lugar circunstancial, uma dimensão. Sai do sofá, vai para o teu quarto. Sai da Netflix, vai para o teu quarto. Sai do teu hobby. Tem o teu hobby, mas sai do teu hobby e vá para o teu quarto. Vá ler a palavra. Eu não estou te convocando para uma vida religiosa, barata, fútil, boba. Eu estou te falando, para de jogar tempo fora, porque jogar tempo fora é pecado. Um dia a mais em nossas vidas é um dia a menos em nossas vidas. Um dia a mais é um dia a menos nas nossas vidas. Sai desse lugar, sai dessa aldeia. Sabe, nós temos tudo, mas não enxergamos nada. Tudo, mas não enxergamos nada. Talvez seja um hobby essa aldeia. Talvez
seja o teu trabalho a sua aldeia. Não, porque o meu trabalho... Meu irmão, a Bíblia diz assim que a bênção não acrescenta dores. O teu trabalho não pode te roubar da presença de Deus. Se o teu trabalho te rouba da presença de Deus, meu irmão, está errado. E se você diz assim para mim, não, eu não vou para a igreja, ou eu não vou servir, ou eu não vou orar, ou eu não vou visitar, porque você tem que trabalhar, meu irmão, você tem que gerenciar a sua vida, administrar a sua vida, porque há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Eu não estou falando para você sair no meio do teu horário comercial, do teu trabalho, para ir visitar alguém que está enfermo. Não é isso. Será que precisa desenhar? Mas tem gente que na mão inversa diz assim, olha, domingo, 6 da tarde eu vou trabalhar. Meu irmão, você está errado. Sai daí. Sai dessa aldeia. Posso ouvir um amém? Você acha que enxerga, mas você não está enxergando. Sabe, na grande maioria das vezes a gente acha que está tão certo, mas tão certo, que a gente esquece de se perguntar para Deus se a gente está errado. A gente está tão certo, mas tão certo, que a gente não quer gastar tempo de perguntar para Deus, Deus, será que eu estou certo mesmo? Ou será que eu estou errado? A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, todo dia, em todo tempo. E aí a gente vê o quanto a gente está cego na maneira como nós lidamos uns com os outros, na maneira como a gente lidar com o culto. Como nós temos aprendido, o culto é todos os dias, é em todo tempo. É o culto em casa, é o culto no lar, é o culto quando você está na marginal, guiando. O que você vê, o que você ouve, o que você fala para as pessoas do teu lado? Como é que é você no trabalho? Como é o teu culto? O teu culto é um culto racional? Como é o teu culto? Como você trata o teu cônjuge? Como você trata as pessoas? Que tipo de chefe você é? Que tipo de empregado você é? Como você trata as pessoas das outras igrejas? Porque o que nós vemos hoje é que aqueles que se dizem ver, os evangélicos, eles são incapazes de se amarem. Eles competem entre si, eles lutam entre si. Eu falo como pastor dessa cidade. Eles guerreiam entre si. Nem entre si eles se entendem. Os assembleianos lutam com os próprios. Não, porque eu sou da Madureira. Ah, eu sou de Belém, eu sou da Belém. Belém. Não, eu sou Madureira. Os presbiterianos são preteridos pelos pentecostais. Não, os presbiterianos são frios. Eles, na verdade, são sorveterianos. Eles são gelados. É um povo. E a gente brinca com isso. A gente brinca. Ah, aqueles pentecostais barulhentos do inferno. Os batistas falando de nós. Aquelas paredes pretas. A gente não se entende, a gente está se matando. Mas a gente vê tudo, a gente sabe de tudo. E Jesus está falando assim para nós. Vocês não estão vendo com nitidez. Vocês precisam de um segundo toque. A igreja universal precisa de um segundo toque, de uma segunda unção. Porque a gente está dentro da igreja fazendo absurdos, cometendo absurdos, uns com os outros, com Deus, com a igreja, com a palavra. Nós não temos reverência, nós não temos amor uns pelos outros. Desculpe, meu amado irmão, se você imaginou, ouviu um outro tipo de coisa, mas na verdade nós precisamos nos reconhecer para que nós possamos receber um segundo toque, uma segunda unção. Deus tem isso para você nessa noite. Todos nós temos luz, mas nós não estamos enxergando com nitidez. Essa é a grande verdade. E como nós lemos, João 9,4 diz assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Jesus diz assim, aliás, ele não diz assim, eu penso, eu pretendo, eu desejo, eu quero. Não, ele diz assim, precisamos, é necessário, é imperativo, não tem jeito, precisamos trabalhar enquanto é dia. Fala para o teu irmão, precisamos trabalhar enquanto é dia.
Eu preciso realizar a obra enquanto é dia, porque o dia mau já bate a porta. Vai chegar o tempo, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Jesus está dizendo: precisamos, é necessário, é imprescindível, importa que façamos, enquanto é dia. Enquanto é dia. Sabe, amados, volto a dizer, talvez você ainda não tenha percebido que a sua visão está embaçada, mas eu reconheço que a minha está. Talvez a nossa percepção acerca do chamado, acerca do próprio chamado, esteja equivocada, não esteja clara. Talvez você ainda não tenha entendido que você foi chamado para reconciliar o homem com Deus. Você foi chamado, e você não precisa de um bottom, de um curso, você não precisa de um evento para dizer que você é o que você é, instes em tempo ou fora de tempo, pregue a palavra do Senhor. Você nasceu para reconciliar o homem com Deus. Deus tem uma segunda unção para nós, para que nós façamos essa obra enquanto é dia. E você não precisa se preocupar se você tem faculdade teológica ou não, se você tem PhD ou não, se você tem diploma acadêmico ou não. O que importa é que você saia da escuridão da soberba. O que importa é que você saia da escuridão da soberba. De que você acha que vê, de que você acha que sabe, de que você acha que prega, que faz, que desfaz. Nós precisamos do Senhor. Nós não sabemos nada, nós precisamos do Senhor. Não importa quantas faculdades você tenha, nós precisamos do Senhor. Não importa quanto tempo de evangelho, quanta experiência você tenha, não importa se você já pregou em muitos lugares para 1.000, 10.000, 100.000 pessoas, nós precisamos do Senhor. E você precisa manter o seu coração puro, simples, honesto para com Deus. Quem nos tira da escuridão não é o muito saber, é conhecer a Cristo, é a luz de Cristo. Se você já tem Jesus, mas sua visão continua embaçada, eu quero fazer um exercício com você agora. Feche os seus olhos por um minuto só. Feche seus olhos. Eu quero que você tente identificar dentro de você se há algo em sua vida com o qual você possa estar enganado. Alguma questão na sua vida que talvez você julgue estar com a visão embaçada. Olha, isso aqui eu acho que talvez eu esteja enganado. Para pensar, como é que você vê a vida cristã? Como você enxerga a sua vida cristã? A sua vida com Cristo se desenrolando, se desatando. Como você vê o teu chamado? Como você se enxerga nele? E vamos ampliar, como você vê as pessoas ao seu redor? Pense um pouco mais, o que de fato importa para você? Pense um minuto. Pai, mostra-nos essas coisas enquanto é dia. Coloca nos nossos olhos uma segunda unção, como naquele homem, porque precisamos enxergar perfeitamente. Ainda de olhos fechados, eu te pergunto, será que nós temos perdido a capacidade de fazermos perguntas? A simples capacidade de fazermos perguntas acerca de nós mesmos. Será que a minha fé é uma fé em Deus ou é uma fé em mim? Será que a minha fé é uma fé em mim e não em Deus?
por conta das minhas habilidades, por conta do meu conhecimento, por conta do meu saber, do que eu sei, por conta de estarmos no automático. Eu sei fazer culto, eu sei fazer fogo, eu sei acender o altar, eu sei incensar, eu sei. Será que não há uma fé em ti e não em Deus? Será que nós perdemos a pureza? E aí as evidências vêm quando nós guardamos o oitavo pão, quando nós não lidamos com as coisas cotidianas, simples e corriqueiras da vida, como temos que lidar, com responsabilidade, com caráter de Cristo, porque quem está na luz já tem todas as respostas, porque quem está na luz, anda na luz. Senhor, nos ajuda nesse momento e todos os dias, porque sei que quando eu pensar que eu vejo tudo, eu serei o primeiro a deixar de ver o pouco que resta. Senhor, quando nós achamos que vemos em parte ou tudo, quando reconhecemos que vemos em parte, é mais seguro do que achar que vemos tudo, porque quando achar que vejo tudo, eu deixarei de ver o pouco que resta. Abra seus olhos agora. Eu quero que as nossas orações nessa noite sejam em primeiro lugar, para que nós possamos reconhecer o quanto nós precisamos do Senhor. Não importa onde estamos, o quanto conheçamos de Deus. E eu posso de novo falar da vida de Saulo. Ele tinha plena convicção. E eu falo da minha vida. Quando eu recebi essa mensagem, quando eu vi, eu falei, Deus está falando comigo. E eu paro para pensar, quanto tempo de evangelho eu tenho, quanto tempo eu o conheço, mas quantas áreas da minha vida estão completamente cegas. Em quantas áreas da minha vida eu permaneço sem nitidez alguma. Quantas áreas da minha vida eu permaneço sem nitidez, e isso me impede de ver um futuro seguro, porque minha visão está embaçada. Posso falar em relação a tantas coisas. Eu quero que nós oremos nesta noite para que nós sejamos cheios de temor. Reconheçamos que precisamos ser humildes e reconhecer que nós precisamos do Senhor, de que nós nada sabemos. E de que ainda que nós conheçamos Jesus, que tenhamos tido um primeiro toque, nós corremos o fatal erro de continuarmos não vendo com nitidez. Você pode ter 30, 40 anos de ministério, de evangelho, mas pode hoje mesmo estar sem ver com nitidez. E a nossa oração deve ser também, Senhor, nos dê um segundo toque. Nos traga uma segunda unção. Sabe, a árvore na Bíblia é analogia, é sombra, é tipo de homens. Por favor, menos movimentação. Árvore é sombra, alegoria de homem. Israel é tido como uma árvore. Israel é a oliveira verdadeira. Israel é a figueira. Nós somos a oliveira brava que fomos enxertadas. O homem é uma árvore. E de repente, quando Jesus diz assim para ele, depois de uma segunda unção, o que tu vês? O que tu vês? Porque sabe o que ele via? Ele via homens andando como árvores. Eram homens, não eram árvores. E ele era dependente de homens, porque ele se resguardava, ele se abrigava debaixo da sombra e dos frutos daquelas árvores, homens. Porque ele, como cego, não podia se alimentar sozinho, não podia ser conduzido sozinho. Ele era um refém de corpo, espírito e alma dos homens. O que Deus está dizendo para nós hoje é que quando nós recebemos um segundo toque, você é liberto de toda a dependência humana, do teu conhecimento acadêmico, da tua força religiosa, da sua jactância.
Você é liberto para depender somente dEle, a luz do mundo. A gente para de ser religioso. A gente precisa olhar Jesus como Ele realmente é. Jesus hoje está nos puxando para fora da aldeia. Jesus hoje em amor está te puxando para fora da aldeia, para te dar um segundo toque, uma segunda unção, com saliva e com barro, da forma mais inusitada, para que você enxergue novamente, para que você seja obediente aos teus pais, para que você seja limpo, honesto, correto, íntegro no teu casamento, para que você saiba lidar com as coisas cotidianas como se deve ser, como se deve fazer, com integridade, para que você pare de competir, para que você pare de ser um competidor e seja um abençoador, para que você deixe de ser um credor, para entender que você é um devedor, para deixar de ser consumista, para ser alguém provedor. Faz sentido isso para vocês? Deus está te chamando para fora da aldeia hoje, meu irmão, para fora de Betsaida, e está te fazendo olhar para cima, para ungir os teus olhos. Sabe por quê? Porque aquele cego andava cabisbaixo, ele não tinha autoestima. Talvez no teu ministério, no teu casamento, ou em alguma área da tua vida, você esteja cabisbaixo, dizendo: isso aqui eu já perdi, essa área aqui eu já não tem jeito, isso aqui eu desisto, eu não luto mais, isso aqui já foi, essa gaveta eu já fechei. Deus está dizendo para você: filho, filha, levanta a cabeça, porque eu vou te ungir hoje. Eu vou ungir você para que você enxergue e para que você ande de cabeça erguida. Sabe por que Deus quer que você ande de cabeça erguida? Porque é do alto que vem o teu socorro. Você vai parar de andar cabisbaixo, você vai parar de ser refém de homens, refém de vícios, refém de condutas equivocadas. Você vai parar de ser refém das tuas mazelas, da tua jactância, da tua soberba, da tua vaidade, para ser simples como Jesus. Jesus quer acabar com essa relação desumana de homens dependendo de homens. O diabo é louco para que você dependa de homens. Você depende do Senhor. E eu não estou dizendo com isso que você não deve se submeter a autoridades. Não é nada disso. Porque até no teu emprego você tem que se submeter a autoridades. As autoridades concedidas por Deus, as autoridades no mundo constituídas. Presidente, governador, teu prefeito e por aí vai. Jesus quer arrancar as suas limitações.